Entrevista com a juíza de direito Maria da Penha Nobre Mauro, titular da 5ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Tema: Simpósio do IMB, Direito Empresarial, Questões Polêmicas da Recuperação Judicial. Como coordenadora acadêmico-científica do simpósio que o IMB está organizando para o dia 7 de maio, o que Vossa Excelência gostaria de comentar sobre o tema? Bom, inicialmente eu preciso remarcar que é um privilégio estar compondo esse simpósio, que está integrado por juristas extremamente renomados e envolve temas que são ainda muito latentes dentro do direito empresarial, especificamente do direito recuperacional. O que eu espero do simpósio é poder trazer a debate, né, e participar dos debates, na realidade, de questões que a gente encontra diariamente aqui nas varas empresariais e que ainda não se encontram especificamente reguladas na lei. A lei, embora seja uma legislação do ano de 2005, ela ainda é muito jovem pelas questões polêmicas que ela desperta ainda e que têm sido solucionadas pela jurisprudência. Muitas dessas questões, inclusive, não vão ser abrangidas pela reforma que está em vias de ser, que ainda está em debate, enfim, mas da reforma legislativa que está em vias de acontecer. Então, são os tribunais que têm solucionado e, enfim, é uma oportunidade ímpar, porque nós vamos ter aí como palestrantes juristas que são reconhecidamente os de ponta do direito empresarial, que são o ministro Luiz Felipe Salomão, o ministro Paulo Sanseverino e desembargadores muito preparados aqui do tribunal, desembargador Maldonado Carvalho, desembargador Carlos Santos Oliveira, desembargador Luiz Roldão, que são referências nessa área. Quais são os princípios fundamentais de recuperação judicial de empresas na Lei 11.111 de 2005? Bom, os princípios basilares da Lei 11.101 são a preservação da empresa, a proteção dos trabalhadores, a participação ativa dos credores, né, e a atenção aos seus interesses e a segurança jurídica que esses procedimentos previstos na legislação conferem às negociações, né? O princípio da preservação da empresa, ele condensa, no meu entender, todos os demais, ou seja, preservar a empresa engloba proteger o emprego e, por consequência, proteger o trabalhador. Ele significa o desenvolvimento da economia, daí a proteção dos credores numa visão macro, também do ponto de vista de seus interesses econômicos pessoais, porque, via de regra, esses credores eles são empresários também, eles têm a sua própria empresa para gerir, são empresas que sofrem o impacto da dificuldade econômica daquela que está em recuperação judicial, enfim. Eu tenho muito apreço pelo tema, porque a empresa, ela via de regra, ela é condicionada a uma posição subalterna, às vezes, num cenário econômico, quando na realidade, no meu entender, e eu acho que isso é inequívoco, ela é uma protagonista. Então ela precisa ser preservada porque ela gera um bem-estar, não apenas econômico, mas um bem-estar social que uma economia fortalecida consegue proporcionar para a população em geral. E quais seriam os benefícios da recuperação extrajudicial? A recuperação extrajudicial, ela possibilita ao credor organizar os seus interesses amigavelmente perante os seus credores, sem necessidade de recorrer a procedimentos judiciais, que são mais caros, que são mais lentos. Então, o procedimento de recuperação extrajudicial viabiliza que o credor escolha que o devedor escolha alguns credores com os quais queira negociar. E ali formula na realidade, um grande acordo com eles, que será levado
ao judiciário para homologação. E a partir dessa homologação, ele valerá como título executivo judicial, enfim, e resguardará o interesse daqueles todos que participaram e até dos que eventualmente não tenham participado, mas em relação aos quais se estende o efeito daquele acordo, daquela recuperação extrajudicial que foi elaborada. Não são todos os créditos que estão submetidos a ela. A lei exclui alguns dos créditos, na realidade os créditos que também estão excluídos da recuperação judicial, e acrescenta nessa exclusão os créditos trabalhistas, também não podem ser objeto desse acordo extrajudicial. Basicamente seria isso, uma questão de celeridade e de economia e da possibilidade de o devedor que não se encontre também em grave crise econômica de compor as suas dívidas, porque a recuperação extrajudicial, é importante dizer que ela exclui a empresa que se encontra em estado grave, de crise grave econômica, né? Tem que ser uma dificuldade um pouco mais branda, que permita esse acordo, enfim, num nível micro. Mais ou menos isso. Poderia comentar sobre a recuperação especial? A recuperação especial é um instrumento de tratamento jurídico simplificado e favorecido às empresas de pequeno porte e às microempresas. Por quê? Porque o legislador compreendeu a necessidade de fortalecer a figura, né, a participação das empresas de pequeno porte, das microempresas no cenário de desenvolvimento econômico e social do Estado. Então, é um procedimento também de nível muito restrito, porque só pode englobar créditos quirografários, e o plano de recuperação judicial não está muito ao alvedrio do devedor, ou seja, a lei estabeleceu as diretrizes do plano de recuperação. Então, o plano só pode versar sobre um parcelamento de 36 prestações, com vencimento da primeira prestação em até 180 dias da data do pedido de recuperação. Então, o devedor, nesse caso, ele fica vinculado a essas diretrizes, ele não tem como expandir ou como exercitar um processo criativo maior, como acontece normalmente na recuperação judicial. Para a boa aplicação da Lei de Recuperação de Empresas, Vossa Excelência apontaria alguma questão como pendente por não se encontrar disciplinada de forma específica na lei? Há muitas questões ainda pendentes de disciplina e, como eu disse agora no início, infelizmente nem todas têm previsão de inserção nessa reforma legislativa que está em vias de acontecer. Uma questão latente até hoje, veja, depois de 13 anos de legislação, é a questão do litisconsórcio ativo, ou seja, a possibilidade de inserir no pedido de recuperação empresas que componham um grupo econômico. A jurisprudência tem oscilado muito na aceitação dessa possibilidade. Quer dizer, é plausível, é possível ainda que haja o litisconsórcio ativo, mas cada vez mais mitigada essa inserção. Tanto que nós temos decisões recentes que, numa verdadeira contramarcha da jurisprudência que vigorava, acabou por não admitir o litisconsórcio em determinadas situações. Isso é uma discussão latente ainda e não sei se resolverá. E tomara que seja abrangida aí pelos debates do simpósio. Porque no caso do litisconsórcio ativo, eu percebo muito aqui na Vara e conversando com meus colegas das outras varas empresariais, ela gera uma outra discussão que se relaciona à apresentação dos planos de recuperação judicial, nesse caso, quando se trate de mais de uma empresa requerendo a recuperação.
né? Nesse caso, admite-se que o plano de recuperação judicial seja apenas um, ou é necessário que haja um plano de recuperação para cada empresa? E daí decorre uma outra discussão, a possibilidade de votação unitária por todos os credores, ou se haveria necessidade de segregar essa votação para que os credores de cada empresa votem conforme os seus interesses em relação a essas empresas. No fim das contas, é uma questão importante, porque quando se fala de grupo econômico, as empresas elas são interligadas. Então, para você reconhecer a existência de um grupo econômico, você precisa reconhecer que há uma interdependência entre elas. Então, às vezes é perigoso, no meu ver, é perigoso estabelecer uma forma de votação no início do processo, uma forma de votação, uma forma de apresentação de plano no início do processo, se isso está muito ligado ao sabor da própria dificuldade da empresa. Eu acrescentaria ainda, não tem especificamente a ver com o tema do litisconsórcio ativo, mas uma questão que eu verifico demais aqui nos meus processos e me parece que também não será bem regulada nessa reforma, que é a questão tributária. É muito tormentosa, porque a Lei 11.101, ela formula a exigência da quitação do débito tributário para a concessão da recuperação. A jurisprudência mitigou essa exigência, compreendendo que para o devedor é muito difícil, o devedor que chega num grau de dificuldade econômica, seja muito difícil dele conseguir fazer essa quitação. E as formas de parcelamento que se tem viabilizado, às vezes adquire uma conotação até de inconstitucionalidade. Então tem crescido debates em relação à constitucionalidade de certos parcelamentos que têm sido concedidos ou possibilitados, enfim. Uma outra questão para mim que é preocupante, porque me deparei na prática, né? É a possibilidade de o magistrado, de o juiz da recuperação poder decidir as questões relacionadas aos débitos tributários, na medida que a dívida tributária em si ela não é submetida à recuperação judicial. Mas, como eu falei um pouco antes, a empresa ela é um todo. E o todo dela engloba também a responsabilidade tributária que está sob o encargo dela. Então, ainda que a dívida tributária não se insira no âmbito da recuperação judicial, como que o juiz deixe de analisar e de decidir certas questões que podem e, via de regra, interferem na possibilidade de sorrimento dessas empresas. Eu destaco essas questões assim como bastante latentes, além daqueles outros temas todos que estão previstos no simpósio, que são extremamente interessantes e muito atuais, muito modernos. O que Vossa Excelência, então, espera do simpósio do IMB, Direito Empresarial, Questões Polêmicas da Recuperação Judicial, no próximo dia 7 de maio, no Centro de Convenções da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro? Bom, por tudo que eu disse aqui, eu adoro ouvir, né, os aplicadores do direito, os operadores. E esse simpósio vai ser um privilégio, porque dos juristas da área recuperacional estarão ali palestrando os mais reconhecidos, como nominei, né, o ministro Luiz Felipe Salomão, o ministro Sanseverino, os desembargadores aqui do nosso tribunal, um privilégio, desembargador Maldonado, que tem a formação da vara empresarial, né, era titular da vara empresarial antes de ser desembargador, o desembargador Luiz Roldão, que era integrante do Ministério Público da vara empresarial, enfim, desembargador Carlos Santos Oliveira, que é um grande especialista na matéria, além de meus colegas da vara empresarial, o Fernando Viana, o Paulo Assede, Maria Cristina Brito Lima, que
que vão poder trazer para o simpósio esses temas que são muito atuais, que são temas da nossa vivência aqui, que são do nosso dia a dia, e que às vezes, muitas das vezes, não chegam aos tribunais superiores. E até lamentamos, porque queremos ouvir, né, as nossas cortes e superiores em relação a determinados temas, mas por barreiras regimentais e legislativas, os temas acabam não chegando ali, né? Então é a chance de se trazer para um debate informal algumas dessas questões que a gente não tem condições de ouvir, de dirimir nas altas cortes do nosso país. Basicamente isso. De fato um privilégio estar integrando aí o simpósio, por presidir uma mesa com o deputado Hugo Leal, que é um legislador à frente do seu tempo, muito engajado, muito preocupado também com as coisas da atualidade. Enfim, eu acho que vai ser muito bom e os temas escolhidos são muito percussientes. Basicamente você gostaria de acrescentar algo? Não, eu ficaria por aqui e assim, estou muito ansiosa pelo simpósio. E agradecer aí a possibilidade de estar participando aqui nessa entrevista com o Instituto Magistrados do Brasil. Muito obrigada. O IMB agradece. Obrigada.